busca, né, por, por novamente, né, estar disponível para uma banca, né? Já participamos de algumas bancas juntos aqui na UFES, certo? Verdade, Michel. E agradeço a Daniele também, foi minha companheira, né, na época lá da Universidade Federal de Berlândia, né? Eu era coordenador da pós, ela fazia pós lá, né? Depois a gente se encontrou aí no Profiap, né? Então é uma grande satisfação, né? Tá, ex-aluna, tá participando aqui. E agradeço também, Elisângela, por todo o apoio, né? Durante esse tempo e também por ajudar aqui a gente, né? Na banca. Então, cumprimento a todos também que estão aí, né? Disponíveis para participar. E vamos dar início com a apresentação do Álvaro, né? O Álvaro, você tem de 20 até no máximo uns 25 minutos para apresentação. E depois vou passar a palavra, primeiramente, né, para a professora Daniele, né, que é externa, e depois para a professora Verusca. Inicial. Bom dia, professores. Só avisar que eu estou usando 2 telas, por isso que eu estou meio de lado. O programa acabou ficando na outra, quando eu boto no notebook ele fica todo preto. Mas vamos lá. Cocriação participativa para a construção da melhoria da comunicação entre munícipes e gestores municipais, que tem como autor eu e o professor Michel. Com as mudanças populacionais e o crescimento urbano nas cidades, houve uma expansão desordenada das cidades, o crescimento foi muito grande e as cidades não acompanharam as novas demandas, seja habitacional, de modalidade, de prestação de serviços, e acabou que os serviços públicos ficaram ineficientes, como postos de saúde, asfalto, recapeamento, urbanização, praças, escolas, e aí os gestores acabaram perdendo o contato com a população em geral, as comunidades, e ficou aquela falha. E a gente sabe que a importância da comunicação é ter a transparência e a participação cidadã. Que com a participação cidadã, você consegue ter uma confiança na gestão, você consegue apontar o que está de errado, o que está precisando melhorar, ou até o que foi um acerto. E aí a proposta é criar um canal de comunicação acessível e bidirecional, com inclusão social para a melhoria da qualidade de vida. Esse é um projeto do Profiap, que tem como tecnologia social, é um produto transformador que promove a inclusão social e melhoria da condição de vida para a população, e o foco na simplicidade, um baixo custo e fácil replicabilidade, onde se quer que esse trabalho seja apresentado. O projeto foi tipo de pesquisa, foi estudo de caso descritivo, que é propor um modelo de cocriação colaborativa para melhorar a comunicação entre gestores e munícipes, pesquisa qualitativa, descritiva em contexto geral, por prefeitura e população, que foram realizadas entrevistas entre a população, vereadores e candidatos a vereadores, e as secundárias, que é a legislação, norma e dados da Câmara Municipal de Aracaju. Coleta de dados, eu coletei durante 2 meses, via um link do formulário online, para perguntar à população o que eles achavam da gestão. Entrevistei candidatos a vereadores e cidadãos normais da cidade, captei as opiniões, as crenças, expectativas e tabulei os dados. A importância de aplicativos para solicitação de serviços em cidades. Hoje em dia, a gente chama de cidades inteligentes, que são cidades que possuem capacidade de se comunicar, seja por aplicativo, seja por mensagem, qualquer meio tecnológico, em que a população consiga conversar com gestores, como seja prefeito, seja vereador ou líder de sua comunidade, para poder solicitar serviços e tirar dúvidas ou ter a resposta de uma solicitação de serviço, seja pela transformação digital, que aumenta a eficácia do Estado e gera valor público, e tem a ideia dos aplicativos municipais, que facilita a interação entre a população e o governo, que pode servir para relatar problemas, solicitar serviços e até ver o andamento de alguma coisa, e traz muitos benefícios. Só que o risco dele é a baixa participação social, porque muita gente pode ter dificuldade de mexer em celular ou computador. E aí eu fui aprofundar todas as capitais do Brasil para saber quais delas tinham aplicativos ou não.
porque traz transparência à capital que tem um aplicativo, com acompanhamento de solicitação, atualização e notificações, o engajamento cívico, que, de acordo com Guimarães, plataforma acessível, cidadão ativo, e é uma responsabilidade compartilhada, porque o cidadão se sente pertencente àquele meio, a confiança, que fortalece a relação cidadão-governo, e o exemplo será mostrado em todas as sessões. A gente vai para a região norte, apenas Macapá não tem aplicativo, mas Belém conta com o aplicativo Belém Avisa, Boa Vista Digital, Manaus, E-Cidadão e Saúde Manaus, eles separaram, eles não agruparam, deixaram esses dois setores distintos. Palmas, é o aplicativo Palmas no seu bolso, que foi desativado, porém você ainda consegue baixar, mas ele não faz solicitação nenhuma. Porto Velho com Prefeitura 153 e Rio Branco com o aplicativo Rio Branco 156. Indo para a região sudeste, todas as capitais têm aplicativo. Belo Horizonte com o BH Atende, o Rio de Janeiro com o 1746, Rio de Janeiro, São Paulo com o SP 156 e Vitória com o Vitória Online. Já na região sul, o mesmo cenário. Todas possuem aplicativos. Curitiba com o Curitiba PP e Curitiba Saúde Já, também separado. Porto Alegre 156. Florianópolis, Floripa no meu celular. Já na região centro-oeste é onde a gente encontra a maior deficiência. Apenas Goiânia tem o aplicativo, que é o Prefeitura 24 Horas. E as capitais sem aplicativos, outros, Brasília, Campo Grande e Cuiabá, totalmente fora da inovação digital, digamos assim. Já na região nordeste, apenas São Luís não possui nenhum aplicativo. Aracaju não é um aplicativo, possui o site Portal Aju Inteligente, que eles mostram que pode ser aberto pelo celular, mas não funciona como um aplicativo, é mais um portal. Recife com Conecta Recife, João Pessoa Cidade Inteligente, Salvador, Fala Salvador, Fortaleza Digital, Maceió Cidade Inteligente, Natal Digital, e Teresina, Ame Teresina, que também foi desativado, porém você ainda consegue baixar ele, mas nenhuma solicitação por ele pode ser feita. E qual é os benefícios? O acesso rápido e prático à solicitação de serviços via prefeitura, relatos de problema e pedido de serviço, seja um tapa-buraco, assentamento de tampa de bueiro, ou calçada que esteja danificada, o engajamento com a comunidade, porque a comunidade se sente pertencente à gestão, consegue informar o que está acontecendo, e as respostas ágeis e eficientes. Você consegue solicitar um tapa-buraco, a prefeitura reporta quando será feito, prazo de execução, se foi feito, se foi executado direitinho, e a melhorando a qualidade de vida urbana, porque com todos os problemas resolvidos ou parcialmente solucionados, a pessoa sente um bem-estar melhor. Gestão de inovação e resultados, porque o dado em tempo real para a gestão municipal ter acesso às informações, separar os recursos e as equipes necessárias para não haver desperdício de dinheiro, e transformação digital, que é deixar todo mundo muito bem informado. Participação cívica fortalecida, que é o pertencimento, e a comunicação transparente e sustentável. Aprofundando sobre o objeto de pesquisa, eu fui estudar a Prefeitura de Aracaju, que ela tem 16 secretarias no total, 8 de recursos internos, foco em gestão, fiscalização, comunicação interna, que não tem como integrar no aplicativo, porém possui 8 secretarias que podem ser integráveis a um aplicativo, porque possui relação direta com os munícipes. Que seriam essas? A Cenfaz, que é a Administração Tributária e Contábil, para a emissão de IPTU, tributos da cidade. A CEMED, que é Educação e Magistério, acesso à informação de onde tem vaga em creche, em colégio. SMS, que é Saúde, Políticas Públicas de Saúde, questão de vacina, saber se tal posto está cheio, se tem vaga para médico, marcação de consulta, assistência social, que são os programas sociais em desenvolvimento, CEGESP, que é Juventude, Esporte e Lazer, onde vai ter evento da prefeitura, voltado à saúde, a Academia na Praça, que aqui tinha o programa, SEMA, Meio Ambiente e Preservação,
Setur, para saber datas de eventos, de turismo, para conhecer a cidade, incentivar a conhecer a cidade. Sem infraestrutura e obra saneamento. Aracaju Previdência. SMTT, Transporte e Trânsito. Fundate, formação profissional em inserção no mercado de trabalho, saber procurar onde tem vaga de trabalho, se candidatar por ele mesmo. EMURB, limpeza urbana, arborização e espaço público. E ENSURB, que é obras, urbanização, escolas, saúde e iluminação pública. Um poste apagado, uma calçada, uma árvore que precisa de poda, tudo isso poderia ser solicitado se tivesse essas secretarias via aplicativo. E aí, com o formulário do Google Forms, eu fui pesquisar para os munícipes o que eles achavam da prefeitura. E aí coletei dados via Google Forms, transmiti esse formulário por redes sociais, Instagram, Twitter, WhatsApp, mandava em grupos para coletar o máximo de informação possível sobre percepção de aplicativos na gestão municipal. Consegui coletar 92 dados, a média dos entrevistados ficou entre 35 anos, entre adultos, jovens e pessoas de meia idade. E aí, destrinchando os dados. A escolaridade ficou com as 92 respostas que 37% dos meus entrevistados possuem pós-graduação, especialização ou MBA, 12% mestrado, e a grande maioria, com 33,7%, possui um nível superior completo. Já são pessoas de uma instrução melhor, e 13% apenas com um nível superior incompleto. O grau de domínio com o smartphone, já que a gente quer propor um aplicativo, nada mais justo do que perguntar. Grande maioria demonstra domínio avançado. 50% dos entrevistados dominam bem o celular. 29,3% possuem domínio absoluto. E 20,7% um domínio básico. Em questão da renda, a gente quis saber também. E a maioria, 44,6%, recebe de 1 a 3 salários mínimos, que na época era de 1.412, a base, que foi feita a pesquisa. 18,5% de 3 a 6 salários mínimos. 14,1% de 6 a 9 salários mínimos. Então, a gente tem uma grande diferença, assim, da classe que a gente entrevistou. E aí a gente vem com a ocupação de onde foram os entrevistados. Em sua maioria foram servidores públicos, tinham os vendedores, tinham pessoas ligadas à área de saúde, enfermeiro, médico, educação, professores, pessoas fazendo doutorado ou mestrado, e pessoas ligadas à área de TI, em sua grande parte. Professores, estudantes, desenvolvedores, advogados. Ou seja, a gente teve uma vasta população que respondeu ao questionário, tanto de Aracaju quanto na região metropolitana, que compreende os municípios de São Cristóvão, Socorro e Barra dos Coqueiros, porque também se servem. Essas cidades, elas movimentam o transporte público integrado. Então, a pessoa da Barra que quer vir para Aracaju e para Socorro, ela precisaria saber onde o ônibus está ou localizar. E bairros diversos aqui da capital, da Farolândia, na Zona Sul, Luzia, Centro e etc. E bairros também de classe média alta, como Atalaia, Jardins e 13 de Junho. E, para nossa surpresa, também a gente teve coleta de dados também de pessoas de fora, de Diadema e do Distrito Federal, também respondendo ao nosso questionário, para embasar. E aí, o período que a pesquisa foi realizada, eu perguntei quais as áreas que a prefeitura precisa dar mais atenção. E as que mais, ranqueando pelas mais respostas, foram saúde, transporte e mobilidade, educação, segurança e urbanismo, meio ambiente e uma administração equilibrada. E aí eu coloquei todas essas respostas em uma nuvem de palavras para poder ficar mais fácil. Nós temos acessibilidade, ambiente, bairros, asfalto, EMURB, esburacadas, escoamento. Então, essa nuvem de palavras traduz o que é que a população pede, ela sente a necessidade de ter no aplicativo para poder solucionar esses problemas.
Por um outro lado, a gente sabe também que a administração pública não é feita só pela prefeitura, também tem parte dos vereadores, que tem o seu papel, eu entrevistei também, que tem como papel a representação, a função legislativa, criação de políticas públicas, participação e a responsabilidade, porque os vereadores muitas vezes são canais para levar a informação de um bairro que ele é representante, foi eleito por tal bairro, para levar demanda para a prefeitura para ver qual a viabilidade. E entrevistando os vereadores sobre quais as possíveis funções e que eles consideram mais importantes para um aplicativo, foi que o aplicativo precisa ser transparente, o aplicativo precisa ser intuitivo, trazer inclusão, porque a gente precisa que ele também seja acessível para pessoas com algum tipo de deficiência, que ele reporte serviços, você tenha como solicitar os serviços, a educação que esteja nesse aplicativo, o problema fiscal, você conseguir emitir nota fiscal, pagar algum tributo, o fiscal, o feedback, que é você solicitar um serviço de poda na árvore, você saber quando ele foi feito, você também responder se foi satisfatório ou não, e um aplicativo eficiente, que supra toda a necessidade que todo mundo precisa. E aí as conclusões sobre o aplicativo. O aplicativo ele traz um grande avanço para a transparência e participação social, pois as pessoas, os munícipes se sentem pertencentes à sua cidade, conseguem dizer onde está, onde precisa melhorar. O acompanhamento do tempo real, solicitações de projetos é muito importante, porque a gente consegue acompanhar, ter noção se o serviço vai ser feito, se os vereadores ou a prefeitura, através da secretaria, recebeu aquela demanda, eles vão chegar até lá, e fortalece a confiança da população. E aí os requisitos para o sucesso desse aplicativo seriam a tecnologia precisa, de compromisso, dados que podem ser acessíveis e confiáveis para todos, e inclusão de acessibilidade são centrais. E os vereadores chegaram à conclusão. E ainda sugeriram, eles deram sugestões, durante a entrevista, eu perguntei qual a aplicação ou funcionalidade que esses aplicativos poderiam ter, que eu ainda não tinha citado. E aí eles colocaram que é uma gestão mais eficiente e próxima da realidade, feedback cidadão e informações sobre direitos e serviços, e solicitação de serviços e acompanhamento das demandas, que foi uma das preocupações de todos os candidatos a vereadores e vereadores, que foi você não só fazer a solicitação e deixar no limbo. Esse aplicativo ele teria que deixar tudo amarradinho, todo o processo. Tal demanda foi passado para a sua secretaria, por exemplo, criação de uma linha de ônibus. Então, o usuário solicita, aquela solicitação ele vê que foi para a SMTT e que dentro da SMTT ele está sendo tratado também para ver a viabilidade e tudo mais. Também eles citaram muita questão de vaga em creche, para evitar o deslocamento de pessoas de um bairro a outro, sem a procura de vaga, e você sabe que se transportando, por exemplo, a pessoa que mora aqui no São Conrado, só achar creche no centro, ela ia ter que depender de transporte público. Então, seria mais uma pessoa que poderia estar dentro do seu bairro mesmo estudando, já perde esse tempo de deslocamento. Então, facilitaria o aplicativo você ter toda uma noção real de onde tem as vagas e por onde a população está. E aí o trabalho, ele resultou em muitos, essa pesquisa resultou em muitos artigos. O primeiro artigo, que foi participação social na elaboração do orçamento participativo, que foi apresentado em 2023 na Engema. E aí o trabalho a gente desmembrou e produziu artigos aprofundando. O primeiro artigo que saiu dele foi Cocriação Participativa para a Construção da Melhoria na Comunicação, que foi publicado na revista Políticas Públicas e Cidades, Qualia 2. Depois a gente desenvolveu um outro artigo, que foi tabulando a entrevista do pessoal,
que foi publicado na revista Contribuição Social nas Organizações Sociais, que teve o título A Participação Social na Elaboração do Orçamento Participativo, Desafios e Oportunidades. Teve também a cocriação participativa, fortalecendo a comunicação entre vereadores e munícipes para uma gestão colaborativa, onde eu trabalhei apenas os dados dos vereadores, a percepção população e vereadores, quanto ao aplicativo, a comunicação entre esses dois. Publicado também na revista Contribuições às Ciências Sociais. E, por último, como a pesquisa ela foi iniciada em 2023, a gente achou melhor pegar a pesquisa anterior, como teve eleição, teve mudança de mandato, muitos vereadores entraram, muitos prefeitos mudaram, a gente resolveu fazer uma revisão do que tinha mudado ou não, e aí desenvolver um outro artigo, que é a evolução da cocriação participativa no Brasil, revisão do uso de tecnologias digitais na comunicação com os munícipes. Então, a gente viu que mudou da época que a gente começou a pesquisar, e agora pós-eleições já no segundo semestre, para poder deixar tudo bem alinhado. E agradecer também à FAPTEC, Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação e Tecnologia do Estado de Sergipe, por proporcionar a bolsa para incentivo do estudo do meu mestrado. E aqui o meu muito obrigado a todos que participaram. Muito bem, Álvaro. Acho que foi bem apresentado, né? Foi uns 20 minutinhos que a gente falou. Então, agora, como de praxe, a gente sempre passa as considerações e questionamentos da avaliadora externa. Então, Daniele, pode ficar à vontade para fazer os questionamentos. E o Álvaro vai anotando e eu vou anotando aqui também, certo? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, Álvaro, Michel. Muito obrigada pelo convite da apresentação. Já estava até preocupada, que já tinha bastante tempo da sua qualificação. Pensei, será que o Álvaro terminou mesmo o mestrado, gente? Bom, eu gostei bastante, né, do desfecho do seu trabalho, depois da apresentação da qualificação, ficou bem interessante, tá? A apresentação também estava bem tranquilo, né? Continuou aí com um tempo bastante razoável, bem dentro do tempo mesmo. Primeiro eu vou falar, diferentemente aí, eu vou começar pelo seu PTT. Eu li o seu PTT, achei bem organizado, assim, mas carece de algumas melhorias, tá? Eu não sei se você pretende imprimir também, eu já vi alguns PTTs que o pessoal imprime, distribui, não sei qual que é a sua intenção. Vi que ainda ninguém recebeu, né, o PTT, é isso mesmo, Álvaro? Você já entregou para alguém? Não, ele só é entregue depois, no final, depois da banca, porque pode ser feito ajustes. Ah, tá, é verdade, é verdade. Bom, aí tem alguns lugares que deixou, é porque assim, é Canva, né, que é mais difícil de formatar que o Word, aí tem uns lugares que você deixou umas palavras, assim, maiores, não é aquelas que você deixa em evidência mesmo, não, é do texto mesmo, em 2 colunas ali, eu vi que tem umas que você deixou com uma fonte um pouquinho maior, às vezes é bom corrigir. Achei ele, assim, um pouco acadêmico, eu acho que, eu não sei se é possível, né, de melhoria ainda, mas uma das coisas talvez deixar uma linguagem mais técnica mesmo, assim, não mais técnica de ficar mais formal, mas não tão acadêmico. Tem alguns lugares, inclusive, que eu acho que você se confunde e fala, nesta dissertação, aí eu falo, mas isso é um PTT. Então, tem esses pequenos errinhos, assim, que depois é bom você dar uma passada lá para corrigir. Você no início, aí agora já passando para... Aí tem umas palavrinhas erradas, por exemplo, análise. Tem um monte de título análise, só que você deixou analise no PTT. Ficou analise, 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 só que seria análise. Aí, como está no título, chama muita atenção, aí às vezes é bom
Participação, Vou dar essa uma revisão. corrigida, se não foi na hora de converter. E assim, ele é ruim mesmo, tá? Não é uma crítica pesada, porque assim, o Canva, ele, né, ele é muito pesado, ele é chatinho de mexer, parece amistoso, mas você vai ver na prática não é tanto, né? Porque tem ferramentas melhores para fazer isso daí, o LaTeX é até melhor. Só que eu entendo que seria mais difícil de fazer o letramento dos alunos em LaTeX do que no Canva, que parece mais intuitivo, mas tudo bem. Bom, aí deixe-me ver. Aí na dissertação, aí tem alguns pontos, né? Assim, o seu objetivo geral eu gostei bastante. Os específicos também ficaram bem organizados, assim. Mas, em algum momento, você justifica com cidades inteligentes. E na sua apresentação, eu nem sinto que você falou tanto assim de cidades inteligentes. Eu acho que essa questão coparticipativa, ela é um ponto para a cidade inteligente, né? Mas ela não aborda todo o conceito. Aí eu acho que é legal você escrever isso, assim, porque ela é parte das cidades inteligentes, mas não é o todo. Aí do jeito que está no texto, não é que dá a sensação, às vezes pode confundir e a pessoa pensar que só essa parte de coparticipação aí das cidades já seria algo para cidades inteligentes, mas não, ela é só um passo. Aí é mais essa questão, assim, que eu observei. Tem alguns errinhos também de digitação, às vezes você fala assim, por exemplo, as tecnologias da informação e comunicação, assim, eu nem tô lembrando onde que tá isso. Aí depois você solta um parágrafo e fala, ela ajuda, mas aí ela quem? E como é ela quem? Você tem que voltar isso para o parágrafo anterior. Então é só essa questão mais de organização mesmo, tá? Aí, sobre a sua coleta de dados, fiquei até um pouco assim feliz, mas suponho que foi a forma que você coletou os dados. Você coleta os dados das pessoas, das 92 pessoas, por formulário. Você não teve contato com essas pessoas, é isso? Isso, não, elas foram só por formulário, Google Forms, e fui distribuindo por WhatsApp, grupos de WhatsApp, divulguei no Twitter e no Instagram. Entendi. É porque, assim, né, você teve uma, digamos, uma sorte assim, que talvez é ruim essa sorte, porque você teve muita gente, por exemplo, com mestrado, doutorado, né? Às vezes isso é negativo. Eu não sei como que. Esses dias eu tive aí em Aracaju, deve ter menos de um mês. Tem menos de um mês que eu tive aí. E a cidade é grande, né? Então, assim, eu entendo que se você ficasse ali na orla da praia, você só ia conseguir informação de turista que não ia te ajudar tanto. Mas eu penso que esse tipo de pesquisa você tinha que ter ido para os lugares mesmo, sabe? Coletar, porque é diferente, sei lá, por exemplo, eu dou aula no mestrado em educação, aí é um pouco mais fácil, que a gente envia para os próprios alunos, ou para os professores, ou para a lista de professores, então você realmente atinge o público. Acho que no seu caso, você teria que ter ido para a rua com a pranchetinha, aí depois você ia ter um mega trabalho de arrumar os dados lá, passar tudo, digitalizando, mas às vezes para captar mesmo, né, esses dados de outros cenários, assim, porque por WhatsApp a gente sabe que não chega em todo mundo mesmo, né? Então, às vezes, não sei como que é aí, mas poderia ter ido para os bairros, assim, e tentado, pelo menos, alguns bairros mais representativos e coletado informações mesmo, Não, assim. eu acho que conseguiu, porque a gente tem Aracaju como uma cidade pequena. Então aqui a gente diz que tem 3 pessoas. Eu, você e alguém que a gente conhece. Fui mandando em grupos, em condomínio, grupo de condomínio, grupo do colégio, do ensino médio. Chegou até muita gente, entendeu? Não são muitos É, bairros aqui. Quando eu fui olhar os bairros, eu alcancei, acho que Zona Sul, Zona Norte, Centro, Leste e Oeste de Aracaju, eu consegui chegar. Tem pelo menos uma pessoa de cada região e Zona de Expansão respondeu.
Não é porque quando a gente olha os dados, você acaba tendo muito mestre, né? Se eu passar aqui na minha cidade agora e for ali para a rua, tenho certeza que eu não vou encontrar nenhum mestre, só se tiver algum colega meu de trabalho, assim. É raro, eu sei que. E a chance de eu encontrar doutor é menor ainda. Aí, só por conta desses perfis, mas eu entendo que deve ter tido ali um pouquinho de cada, mas às vezes não foi bem distribuído. Tipo, tinha que ter menos doutor, mas sim, isso eu não estou falando para você refazer um mestrado por causa disso, né? Eu só estou comentando que às vezes se for para um doutorado, não sei se você pretende já pensar, principalmente se for uma pesquisa mais nesse aspecto social, assim. Aí essa parte é a mais, assim, crítica. A questão dos vereadores, né? Você conseguiu entrevista com 6, achei legal porque teve lá uma que se dizia conservadora, 2 eram professores, achei isso legal também, né? O pessoal estava até disposto a responder. Assim, eu sei que tem os Foi valores, bem no mas quantos período da campanha vereadores? também. Pré-campanha, né? Foi bem no período da campanha, do primeiro turno. Ah, e aí tem quantos vereadores mesmo? No Acho que total? são 24. 24, legal. Número par. Deve dar problema nas votações lá, hein? Geralmente eles colocam o número ímpar. É, gostei também da questão dos conceitos que você utilizou para definir cocriação, mas aí tem alguns autores que falam sobre cocriação de valor e cocriação participativa, né? E aí você não chegou a diferenciar esses conceitos assim, né? Eu fiquei pensando se talvez seria interessante você diferenciar esses conceitos, assim, porque a gente que, por exemplo, eu nunca tinha visto essa cocriação de valor, aí talvez é bom você definir a diferença disso para participativo, não sei se cabe também. Ah, outra coisa que eu anotei aqui. Em algum momento eu achei engraçado isso mesmo, assim, você fala assim, eu não sei se, agora eu já estou confundindo, eu não sei se eu anotei aqui pelo PTT ou pelo própria dissertação, mas você fala assim em algum momento, isso daqui que eu estou fazendo poderia ser utilizado novamente na educação pública, poderia ser, tipo assim, para outros estados, outras faculdades. Mas acho que não, né? Eu acho que o foco maior é para outras prefeituras usarem. Então, às vezes, não na educação, mas na administração como um todo. Aí tem esse errinho. Eu não sei, é bem na introdução, ou é do PTT ou é da sua dissertação mesmo. Então, depois você dá uma anotada nisso também. Certo. É, Você acha, então, que, por exemplo, depois, se a prefeitura de Aracaju adotasse essa metodologia que você propôs, né? Você acha que realmente você engloba os principais aspectos para melhorar a vida do cidadão? Você acha que ainda falta algum ponto, ou tem alguma limitação que você percebe, assim, que você poderia complementar o seu trabalho? Não, eu acho que iria resolver, nunca resolve 100%, mas iria ajudar muito todas as partes, tanto a população no acesso de serviço e informações, tanto a prefeitura saber o que realmente, onde é e o que é a cidade, como ela está se desenvolvendo. Entendo. Porque eu vi assim que a questão lá dos aplicativos, né? Tem até cidades aí acho que é do Nordeste, né, acho que foi São Luís do Maranhão, né? Que você cita que não tem aplicativo, e as do Centro-Oeste também. Mas Aracaju, digamos, está melhor. E tem um também que estava desativado, né? Que eu lembro que você citou que estava desativado. Deixe-me ver, acho que uma última coisa que eu queria falar é que você conceitua a questão das cidades inteligentes e a questão da plataformização. Aí eu acho legal você fazer um parágrafo também para tentar ligar
esses dois conceitos, porque às vezes ficou meio desconectado, assim. Dá para entender, né? Porque se você lê o conceito de cidades inteligentes, mas, como eu disse, né, a plataformização é uma sub-área das cidades inteligentes, às vezes também ligar esses conceitos. Bom, Álvaro, eu achei bem legal. Uma última pergunta, mas agora assim, quanto tempo você, depois daquela nossa data da qualificação, que você demorou para chegar no dia de hoje? Tipo assim, já tem quantos meses que você qualificou? O professor confirmou no início, um exato um ano. Um ano certinho. Ah, legal. Não, Foi, foi a gente até usou a rápido, é porque prorrogação. eu fiquei em ansiedade, eu falei, igual eu falei no começo, né? Eu falei, será que ele fez? Já tem tanto tempo. É que os meus alunos, eles acabam que defendem, tipo, muito perto. Eles enrolam muito para qualificar e depois, rapidinho, já defende. Eu falei, mas o Álvaro já tem muito tempo. Mas tudo Foi, bem, eu Álvaro. qualifiquei rápido. Qualificou rápido, foi ao contrário. Aí depois para defender que demorou. Mas muito bom, gostei bastante, fico feliz aí de participar novamente do seu trabalho. Muito obrigada, Michel. E é isso, então, por enquanto. Obrigado, Daniele. Realmente, eu acho que o que o Auro fez foi certinho, né? Que ele faz as disciplinas, faz a qualificação, né? Do início para o meio, né? Para aí realmente desenvolver e dar tempo de fazer, né? O que que todo mundo, né? Da banca falou para ele, né? Então acho que foi bem legal, né? E também gastou um tempo maior aí com os artigos, né? Mas foi exatamente um ano, né, Daniel? Exatamente. Vamos então agora passar para a professora Verusca, para suas considerações. Bom dia mais uma vez a todos, né? Queria agradecer ao Michel pelo convite, ao Álvaro parabenizar pela apresentação. Também tive a curiosidade de pegar alguns dos artigos, né, que publicou, isso também é muito, muito bom. A gente vê que chega ao final e já deu mais publicidade, assim, ao seu trabalho. Outras pessoas tiveram a oportunidade de ter acesso ao seu trabalho. Isso eu acho que é muito gratificante também. Ver que você chega ao final dessa apresentação já com alguns produtos propriamente, né, viabilizados. Você também queria parabenizar, Álvaro, pela riqueza de dados, né? Você coleta muita informação. Eu acho até que foram tantas informações que eu até senti falta justamente de conectar essas informações com temas bem distintos. E aí eu vou pontuar aqui durante a minha fala, mas daria até 2 dissertações, vamos dizer assim, pelo conjunto de dados que você levanta, né? Pelo conjunto de dados que você levanta. Eu também estou com a tela aqui ao lado, por isso que eu vou ficar virando assim, para poder fazer a pontuação do documento. Eu vou começar assim, Álvaro, do princípio, que seriam lá os seus objetivos, que estão exatamente, né, aqueles que você colocou no seu projeto de qualificação. E para destacar um ponto, você coloca como objetivo principal propor uma abordagem de cocriação participativa para promover a melhoria da comunicação entre a comunidade e os gestores municipais. E aí, no objetivo 4, eu sinto que repete. Então, a minha sugestão é rever se esse objetivo 4 ele não fica redundante, na medida em que ele está repetindo o objetivo geral. E outro aspecto, né? Vou partir de objetivos específicos para os seus resultados. Você coloca aqui, identificar as principais barreiras e desafios existentes na comunicação entre a comunidade e os gestores municipais. Se você pudesse me sintetizar, qual foi o instrumento que você utilizou, né, na pesquisa para coletar os dados sobre essas principais barreiras e desafios existentes na comunicação entre a comunidade e os gestores municipais? Foi com que instrumento de pesquisa que você pôde responder esse objetivo específico, Álvaro? Foi com a entrevista. Foi através da entrevista. Entrevistou os vereadores, isso? E a comunidade. A entrevista, o formulário e a entrevista.
Ok. Então, no formulário e na entrevista. Aí, no formulário, deixa-me só aqui, porque eu achei também interessante, né? Você disponibiliza aqui o formulário. Deixa eu só retomar ele. Aí você pergunta aqui, né? A renda, até aí tudo bem, caracterizando a população, acesso ao serviço. Coloque com que frequência você solicita os serviços oferecidos pela prefeitura. Depois, como você avalia um dos serviços oferecidos pela prefeitura? Depois, você já participou de alguma atividade? Você fez alguma reclamação? Você possui internet, percepção sobre a administração municipal? Dessas perguntas, né? Se você puder revisitar o seu formulário, qual delas você acha que apontaria mais elementos que iria contribuir com esse objetivo específico? Compreende a minha pergunta, Álvaro? Sim, sim. O da percepção e o se você já solicitou. Ok, perfeito. Então, nesse que pergunta assim, né? Percepção sobre a administração municipal. Como você avalia? E você usou uma escala de Likert de 5 pontos, né? Eu senti falta desses dados. E também Dá para falar? Da tabulação desses dados aparecer nos seus resultados. Porque para saber, né, como é que foi, talvez um gráfico de barra dizendo qual dessas aqui foram as mais avaliadas, ou usava mediana, uma média dessas notas aqui em relação a qual desses aqui foram melhores avaliados? Foi em relação ao transporte? Foi em relação à guarda? Você lembra disso? Pudesse comentar um pouquinho para a gente? Lembro, inclusive eu usei a nuvem de palavras para não ficar repetitivo, porque como a resposta era ampla, você podia botar mais de uma, aí eu precisei, achei a gente deixou melhor usar a nuvem de palavras, que aí na nuvem de palavras a palavra ele caracteriza por tamanho da palavra. Então, quanto maior a palavra na nuvem, ela repete mais vezes. Então, você vê que Mas isso não. transporte e saúde são grandes, porque a repetição delas Isso. foi grande. Isso, mas eu entendi que a nuvem de palavras você fez a partir da outra questão, que é quais áreas você considera que precisam de mais atenção. Não Isso, foi então, isso, não? foi naquela hora que eu interrompi que eu ia falar, que são esses três que caracterizam as áreas que precisam melhorar, solicitação de serviços e a percepção. E esses dados da escala de Likert, você fez o que é que você fez com ele? Como é que você trabalhou esses dados? Eu trabalhei pela percepção da população mesmo, Certo. elas iam marcando através do sentimento. Isso. Aí, por exemplo, aí vamos dizer, dos 100 entrevistados, né? Eles foram dando uma nota. O primeiro entrevistado para a SMTT deu nota 5, mas deu nota 4 para a EMUB, deu nota 2 para a Insub, ele foi dando uma nota, né? Esses resultados aparecem onde no seu trabalho, entendeu? Entendi. Acho que no final do parágrafo eu faço um resumo, no final Ok. da tabulação, e coloco em porcentagem. Peraí, deixa eu só chegar aqui, que eu não tô. Eu tô voltando, viu? Um pouquinho de paciência, porque eu tava lá no questionário. Ele então tá lá na parte dos resultados, Álvaro? Isso. Porque eu boto o gráfico e comento. E no final, o resumo, a conclusão. Então, deixa eu voltar cá, viu? Que eu tô nesses exames. Essa figura que você está falando do gráfico é antes da nuvem de palavras ou esse gráfico que você está falando é a nuvem de palavras ou é outro? Não, é a nuvem de palavras. No final, eu faço o resumo de toda a entrevista, a coleta de dados, questionário. Ok. Aí, Álvaro, indo para o outro objetivo específico, fala bem assim, identificar as melhores práticas de cocriação participativa, utilizadas em outros contextos para melhorar. Essas melhores práticas, você levantou a partir de onde? Quais foram os elementos que você pudesse, né, identificou aí as melhores práticas? Quais foram elas? Os municípios que utilizam aplicativos e a participação da população na Câmara de Vereadores.
Perfeito, perfeito. Eu daria como sugestão, Álvaro, como eu disse, você tem uma riqueza tão grande de dados que ao final daquele conjunto sobre os municípios, eu vi que você já fez, foi até uma sugestão lá e eu vi que você colocou. Talvez eu ainda fico, né, nessa perspectiva dos dados estruturados numa síntese, além daquele quadro que você coloca sobre os aplicativos, deixa eu só voltar aqui. Aqui, isso, é o quadro 7, aquele conjunto de quadros, né? O quadro 5, o quadro 6, o quadro 7. Você vai colocando os nomes dos aplicativos, correto? Correto. Quando você faz, né, esse compilado aqui do conjunto dos aplicativos, a sua intenção era o quê, efetivamente? Mostrar que a cidade tem um aplicativo e como pessoas, quem for ler o trabalho, achar o aplicativo na galeria do celular, na loja do celular. E a partir disso, a gente consegue identificar as melhores práticas. De que maneira? Um compilado dessas melhores práticas. Eu acho que é isso que eu sinto falta, entendeu? Você traz. Hã? Porque não, tem a tabela, só que em cima eu destrincho cada cidade. E aí, em cada cidade tem escrito, tá, você consegue fazer isso, solicitar isso, não falta isso. Eu destrinchei cada cidade. E aí a melhor prática por aí. Mas o que eu percebo certamente tem, vamos dizer assim, tem práticas que são repetidas em uma, duas, três cidades, uma outra que são repetidas em duas outras. Talvez para o leitor chegar e dizer assim, eu quero, a partir de hoje, eu vou para sou gestor de uma cidade e eu quero pegar as melhores práticas. O que é que eu posso olhar em um quadro e já ver, ao invés de eu ter que ler, que aí eu vou ter que ler de cada uma das suas cidades e vou anotando o que eu achei que é a melhor prática, eu acho que ficaria uma forma mais de você entregar para o leitor isso já sintetizado. É uma sugestão que eu lhe dou, né? E aí fica mais fácil da gente também relacionar o alcance desse objetivo específico, que é identificar as melhores práticas. Então, esse é um ponto. E aí eu pergunto para você, que eu sinto falta um pouco, pela estrutura da própria dissertação, que foge ao meu formato usual. Dentre a literatura, né? Dentre a literatura, das melhores práticas que a literatura já lhe oferece, já relatou, quais delas você conseguiu que é mais recorrente de encontrar nesses municípios que você fez o levantamento? Quais aquelas que na literatura aponta e que, se você pudesse fazer uma síntese, né, na sua percepção, confrontando a literatura com o que você encontrou nessa pesquisa de campo, o que você poderia me trazer assim, Álvaro? Olha, em síntese, ele mostra que a melhor prática mesmo é através da participação cidadã. Às vezes ele cita que às vezes você não precisa nem de um aplicativo para começar, mas só de você realizar reuniões em bairros e comunidades, a literatura já traz que você traz uma sensação de pertencimento da pessoa na cidade. Perfeito. Essa palavra, até a palavra que eu até anotei aqui quando você estava falando, que foi pertencimento, né? Eu vi que lá em algum momento, e eu falei, eu não lembro disso aparecer com uma certa ênfase no texto escrito e nem na hora que eu olhei rapidamente o slide, mas eu vi na sua fala, isso me chamou a atenção. E eu achei isso muito positivo, porque muitas vezes a gente está numa perspectiva de tecnologia, como se ela por si só possa nos entregar o que tem de melhor. E ela pode propagar o que tem de melhor e pode propagar o que tem de pior, né? Então, eu acho que eu senti falta dessa fala sua agora, entendeu? Talvez até nas próprias conclusões ela aparecesse, porque às vezes eu posso usar um monte de aplicativo, mas que eu não faço uso, né, dessa cocriação que você trouxe tanto. Então, isso acaba sendo uma tecnologia, mas que não se conversa com a população. Eu acho que isso é uma excelente contribuição e fala que você traz nesse seu trabalho. E eu achei que os vereadores, um dos assim, os medos dos vereadores foi esse: lançar o aplicativo, mas ele precisa ser acessível e chegar a todos. Aí, inclusive, tem uma das perguntas que é qual seria a forma
de divulgar, de propagar esse aplicativo. E eles sugerem propaganda em fundo de ônibus, rádio, televisão, outdoor, no ponto de ônibus, colocar cartazes, instruindo. Perfeito. Achei também muito interessante que você fala nessa coisa de você acompanhar o serviço, essa rastreabilidade. Onde é que está o meu processo? Onde é que está o meu pedido? Senão parece que a gente envia e fica agora nessa ansiedade de saber, e agora? Será que é amanhã? Será que é depois? Né? Essa que a Dani ficou um pouco, né, em relação à dissertação. O imediatismo. Né? E essa falta de expectativa de eu acompanhar o processo, acho que é um pouco isso. Né? Se eu acompanhar o processo, eu fico mais calmo, eu acho que é isso. E finalizando, né? Em relação ao texto, eu não me prendi muito ao texto, mas eu vou fazer alguns aspectos em relação à forma aqui no texto, de forma bem breve. Na página 74, quando você fala assim, os portais da prefeitura e seus demais órgãos deverão ficar desativados entre os dias 6 de julho e 6 de outubro. Para o leitor, vem a pergunta logo de imediata, de qual ano? Então, eu acho que para você deve estar explícito, porque você, né, viveu isso, mas no texto não fica para quem está lendo. Acho que entendi. valeria É porque a pesquisa foi feita, a gente chegou nessa parte, estava no período eleitoral. Que eu sei, de acordo com o período eleitoral, os sites de todas as prefeituras, durante o período eleitoral, tem que ficar desativado. Só que aí a gente fica, que ano é isso? É 2022, 2023? Entendi. Eu acho importante você colocar, porque a sua, né, dissertação vai ser lida em vários momentos aí da história, então isso contextualizar o tempo eu acho que é legal. Estou descendo aqui para ver se tem mais alguma questão de forma. Aqui, na página 51, cidades e a importância da comunicação por aplicativos. Me parece que aqui é uma revisão da literatura, mas aí eu fico na dúvida aqui, por exemplo, né, quando você fala assim, essa parte aqui, cidades e a importância da comunicação por aplicativos, ela é uma revisão da literatura ou você traz dados aqui do seu trabalho, Álvaro? Eu começo com a revisão da literatura e finalizo com dados do trabalho. Eu achei, assim, uma sugestão. Eu achei que ele ficou meio perdido, assim, uns tópicos 6, que tem uma página e mais um parágrafo na outra. Se ele não é parte, né, de um comentário do resultado anterior até, sabe? Fica como reflexão aí. Achei que ficou, assim, meio que solto. Ele poderia ser a continuidade já do tópico anterior. Porque, no fundo, você está falando justamente, né, daqueles resultados das cidades que você apresentou, então é como se fosse uma conclusão, um desfecho daquele tópico anterior, me pareceu isso. Então, fica como reflexão. Depois, indo mais ao longo do texto, deixa eu ver se tem outro aspecto aqui. O perfil dos entrevistados. Ok, aqui já foi qual critério? Mas a Dani já colocou que eu ia falar um pouco desse critério de amostragem, porque nos chama a atenção realmente, né? Talvez deixar um pouco explícito lá na metodologia, que é por acessibilidade, que a ideia não era fazer uma amostragem, né, da população, que eu imagino que acaba sendo isso. Então, muitos dos nossos amigos são quem está fazendo mestrado, é um colega do nosso professor. Então, acaba tendo uma população um pouco enviesada, que não corresponde ao perfil da população em geral. Na população não tem tanta gente com doutorado, com mestrado, como a gente vê no Google Forms. Então, acho que isso deixar explícito, talvez, na metodologia, que esse critério de amostragem foi por acessibilidade, alguma coisa assim, acho que já, né, coloca assim, a expectativa num devido espaço aí. Realmente já estou me caminhando para o final. Exato, aqui. Nos vereadores, né, no papel dos vereadores. Deixa eu só ver a primeira entrevistada, depois. Também, talvez você tenha feito isso no trabalho final, né, que você publicou sobre os vereadores, esse eu não acessei, mas você acaba, né, as entrevistas comentando assim de cada um deles. Então, o quinto entrevistado é o 9.5, estou falando já o último, né? E parabéns, você teve acesso a muitos também, que é uma coisa que eu sei que é difícil, você, né,
traz isso. E aí ele fala da funcionalidade, desafios, como todos os outros, depois você faz expectativas e reflexões finais, de cada um deles separado. Eu senti falta também, como fosse um fechamento desse tópico, e fazer uma síntese, né? O que é que eles trazem coincidência, que é uma síntese da fala dos 5. Eu senti falta, parece que eles ficaram separados, e no final você não faz uma análise deles, né, fazendo um tratamento dos dados cruzados, assim, entre as falas dos 5. Senti falta disso no final, e seria uma sugestão aí que você, né, complementasse, que talvez já tenha feito quando você publicou o artigo sobre eles. Demais, Álvaro, é isso, né? Queria parabenizar pelo seu trabalho, pelo esforço aí dessa coletânea de dados muito extensa, e passo a palavra de volta ao professor Michel. Obrigada, Michel. Então, Verusco, muito obrigado pelas suas considerações. Eu não vou fazer nenhum questionamento, né, ao Álvaro, já foram feitos todos esses 2 anos, né? Mas foi um processo bem interessante. Para mim é algo novo, né, porque eu trabalho mais na área de computação, né, e agora estou no programa de políticas públicas, né? Então também para mim é minha primeira defesa, né, no Profiap. Então é diferente mesmo, né? Apesar de tantas defesas em ciência da computação, hoje estou defendendo o Álvaro aí no programa, certo? Então não tem nada para falar, assim, acho que foi muito bom, né, todo o processo, né, o Álvaro sempre foi bem responsável e bem interessado também, né, pela quantidade de publicações também, estava sempre disponível para fazer coisas novas e entendia bem tudo muito rápido, né? Todas as instruções que eu passava para ele conseguia entender rapidamente, né? Então foi tudo muito bom, né? Esses 2 anos aí. Bom, então agora nós vamos fazer a fase de avaliação, né? Conclave, né? Certo? Então eu pedi apoio da Elisângela para a banca se reunir numa sala separada. Tá? Vou criar aqui a sala de apoio, vocês vão para lá. Obrigado. Voltando aqui. Voltamos. Álvaro, você ouviu alguma coisa, não? Confesse. Não. Não? Fica um silêncio ensurdecedor. Então a gente pode sair, né? Você já sabe o que aconteceu. Bom, muito bem. Então, a banca se reuniu, né? E após deliberação, você foi considerado aprovado por unanimidade. Então, parabéns, muito sucesso. Desejo tudo de bom para você, Álvaro. Foi uma satisfação ter te orientado. Obrigado, professor. Obrigado à banca. Parabéns. Também foi um prazer enorme essa orientação, um desafio. Parabéns, Álvaro. Agora, se você tiver interesse, vai procurar um doutorado aí na região, né? Agora já pode, né, Álvaro? Inclusive o Profiap, já... quando tiver o doutorado, né? Álvaro, quer falar alguma coisa? Abrir para você e para a plateia, se você quiser falar alguma coisa. Não, só agradecer a Elisângela por todo o suporte durante a orientação, que não enchi pouco o saco dela, não, tirando dúvida. A paciência do professor e da banca. Meu muito obrigado. Agora eu vou te passar os comentários. Eu pediria que a Daniele e Virus passasse também o PDF para mim, para o Álvaro, né? Ele vai olhar. Eu anotei também. E se não me engano, você tem até 30 dias para fazer a versão final, né? Tá. Isso. E aí, como foi aprovada, normalmente é só eu vou olhar, né? E para você pedir seu diploma, né? Quando você entregar a versão final.
Tá certo? Mas a Elisângela que sabe tudo sobre isso, eu não conheço direito sobre os trâmites, mas normalmente é isso, né? Você entrega a versão final. E aí pode pedir o diploma. Isso. Alguém da Assim, plateia depois quer que falar alguma ele. coisa? Depois eu mando um e-mail para ele, já com todo o passo a passo que ele tem que fazer agora após a defesa. Ótimo. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Tá aberto. O pessoal tá com vergonha. Então é isso aí, Álvaro. Vai comemorar lá e só um dia, certo? Porque amanhã já é trabalho de novo com as atualizações, tá bom? Obrigado, Daniele. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado aí, novamente. Obrigado, Elisângela, por todo apoio também. Tchau, 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 gente. Bom professores. dia para